TV Assembleia, eleições com todas as vozes. O mundo político participa da cobertura especial da TV Assembleia sobre as eleições 2018, abrindo espaço para os múltiplos atores deste processo. O objetivo, claro, é ampliar o debate e ajudar você, eleitor, a fazer a melhor escolha em outubro. Um desses agentes políticos é o PSOL. O Partido Socialismo e Liberdade foi criado em 2004 e desde então sempre participou das eleições presidenciais com candidatura própria. Chegou a um terceiro lugar na estreia em 2006 com Heloísa Helena e ao quarto lugar em 2014 com Luciana Genro. Agora, em 2018, vai para mais uma disputa ao Planalto. A chapa é formada por Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Nossos entrevistados no programa de hoje. Guilherme e Sônia, primeiramente, obrigado pela presença aqui no Mundo Político. Bem-vindos. Olá, obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Bom, eu vou começar com uma pergunta para vocês dois. Aí a gente vê quem começa respondendo. A chapa presidencial ela é formada pelo líder do MTST, o Guilherme Boulos, e por uma das principais lideranças indígenas do país e também fora dele. O que essa união simboliza e traz para o debate político eleitoral? Vai lá, Sônia. Bom, nesse momento de uma conjuntura política, né, tão difícil, é importante que tenha no processo eleitoral, né, na disputa, lideranças históricas na luta dos movimentos sociais, né, e que tenha condições de apresentar alternativas para o país, né? Nós temos aí históricas lideranças políticas, né, que sempre teve aí nesse cenário e que, assim, hoje já não atende mais às expectativas do eleitorado, né? Então a gente vem de uma trajetória, né, aqui de um campo de movimento social e que hoje, assim, nos coloca como, assim, essa importância de continuar a luta a partir de um outro espaço, né? Então a gente dá um passo à frente para além dessa linha de resistência que a gente faz enquanto movimento e passa também a entrar nessa disputa eleitoral a partir, né, do campo da política institucional. Para a gente isso é super importante nesse momento em que requer uma mudança, assim, né, uma ruptura com esse sistema político, econômico, né, e a urgência que requer, né, o Brasil. Boulos, a dimensão então simbólica, né, a sua resposta então para essa formação dessa chapa formada assim por segmentos sociais, de movimentos, e agora instrumentalizados a partir de uma chapa que vai disputar aí o cargo de presidente da República. Olha, nós vivemos um dos períodos de maior crise na história recente do Brasil. Uma crise econômica, uma crise política, uma crise ética, e há uma verdadeira esculhambação do sistema político. As pessoas estão descrentes das saídas políticas tradicionais, da forma como se apresentaram até aqui. E o sistema político finge que não houve a indignação das ruas, a indignação das pessoas. Nós queremos levar essa voz, essa indignação para dentro da política. Queremos ocupar a política. Esse é o sentido da chapa que nós estamos construindo. Que, para além de uma chapa, expressa uma aliança inédita na história recente, quer dizer, eu diria até na história do país. Eu sou o candidato à presidência da República mais jovem da história brasileira. A Sônia é a primeira indígena numa chapa presidencial e 2 representantes do movimento social, numa aliança que conta também com a mídia ninja, com setores do movimento negro, feminista, LGBT, com setores de movimentos trabalhadores, e que o PSOL teve a abertura, a ousadia e a generosidade de compreender e se abrir para essa aliança nova, junto com o PCB também, que compõe a nossa chapa. O objetivo nosso é ocupar a política trazendo novas vozes, trazendo vozes de diversidade, trazendo vozes de combatividade e, sobretudo, sem medo de apresentar um projeto de mudança profunda no nosso país. Boulos, você comentou desse momento que é de crise. O PSOL avalia que há algum risco de uma ruptura democrática no país? As eleições, nesse caso, estariam de alguma forma sob ameaça? Qual que é a avaliação que vocês fazem disso? Olha, há uma crise democrática muito profunda. Desde o fim da ditadura militar, nós não vivemos um momento tão perigoso para a democracia, a frágil democracia brasileira como esse. Vejam,
Primeiro, há uma profunda escalada de violência política. A morte, o assassinato cruel da Marielle Franco no Rio de Janeiro é o cume, a expressão dessa barbárie, dessa violência. Foi um crime político. Além dos tiros que ocorreram contra a caravana do Lula, o ambiente envenenado de intolerância, de ódio que tipos como Bolsonaro impõem para o debate político hoje no Brasil. Para além disso, uma politização da justiça. Quando o judiciário, que deve fazer justiça, deve julgar, se comporta como partido político, quando o judiciário, ao invés de cumprir o seu papel de isenção, de julgar com base em provas, em fatos, julga com base de quem é filiado a qual partido, né, nós temos um problema grave para a democracia também. A prisão do Lula faz parte desse cenário. Ao mesmo tempo, os militares, vejam, foi muito preocupante o que aconteceu algumas semanas atrás com o general Vilas Boas se posicionando, os militares, de algum modo, insinuando uma intervenção na política brasileira. Então, isso exige de nós uma firmeza para ter uma unidade, uma frente democrática entre o campo progressista, não só o campo de esquerda, mas aqueles que defendem a democracia no Brasil. É evidente que tem riscos, né? Uma deterioração institucional rápida e profunda no país. Então, nós precisamos unir, de um lado, aqueles que defendem a democracia contra aqueles que têm, de algum modo, sido cúmplices ou atores dessa escalada de violência e de barbárie no Brasil. Sônia, você tem participado aí de eventos pelo país, tem muito da pauta dos povos indígenas, mas dentro disso que o Boulos está comentando, sobre essa escalada de intolerância, esse embate permanente que existe na sociedade, como que a gente vai poder dimensionar isso, pactuar a sociedade e reunificar? Quais os caminhos para a gente promover um mínimo debate político na sociedade brasileira que está tão polarizada? Olha, de fato tem aumentado muito, né, assim, primeiro tem a violência, né, aumentou muito a criminalização, não só com as lideranças indígenas, mas ativistas também de direitos, ativistas que lutam por direitos ambientais, né, e a gente que faz essa luta também contra esse modelo de desenvolvimento, né, a gente acaba vindo para a linha de frente. Então, assim, é importante a gente ampliar a discussão, ampliar o debate, porque hoje, de fato, as pessoas olham pra gente assim, ou tu é contra, ou tu é a favor, ou tu é direita, ou tu é esquerda, ou tu é a favor, ou tu é contra o Lula, né? Tu defende o PSOL, tu tá no PSOL, tu é extremista, sabe? Então, assim, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam o momento que a gente tá vivendo, né? Ou como, né, Boulos acabou de citar a posição do general, que fala influenciando o Supremo a tomar uma decisão, né? E, aliás, não influencia, ele chantageia o Supremo a tomar uma decisão aí em relação ao Lula. Se o Lula for absolvido, vai ter intervenção no Brasil, sabe? Então, assim, nós estamos num período muito confuso, um período muito, muito difícil, que requer de nós essa unidade mesmo, né? De movimentos do campo, né? Movimentos da cidade, que traz aí, para além do campo de esquerda, mas quem de fato está acreditando que é preciso urgência, né, na política brasileira, né? Sônia, o país ele tem uma história trágica de massacre e desrespeito aos direitos dos indígenas. Como incluir essa questão na agenda política do país, considerando aí a força do agronegócio, por exemplo, o setor ruralista no Congresso Nacional, o descaso de seguidos governos e mesmo a indiferença de parte significativa da sociedade? Como pautar esse assunto dessa perseguição, desse massacre aos direitos dos povos indígenas, também nesse cenário que não é nada fácil para esse debate? Tem que se ter muita coragem para poder fazer esse enfrentamento e a mudança que precisa, né? Por exemplo, o avanço na demarcação dos territórios indígenas ainda é muito urgente, né? E a gente sabe que isso não foi feito porque o que tem de passivo hoje de regularização dos territórios, eles estão num ambiente que requer esse enfrentamento com fazendeiros, né? Com o agronegócio. E que é muito difícil de um governo que faz essas governanças partidárias enfrentar isso, porque o dono do agronegócio e esses fazendeiros estão muito ligados, né? A bancada ruralista, a maior bancada do Congresso Nacional,
né? Se alia aí à bancada evangélica, fundamentalista, né? Conservadora também, e eles têm o apoio desses fazendeiros, desses empresários, para poder se eleger, né? Então a gente precisa ter coragem para fazer esse enfrentamento. Então tem que trazer também para essa conta aí o quanto que os territórios demarcados, né, os territórios indígenas, contribuem para o Brasil em relação ao papel das florestas, né, ao papel do cerrado, da Mata Atlântica. Tem que se valorizar os biomas. E hoje, né, assim, comprovadamente, as terras indígenas são as mais preservadas. E são dessas terras que traz ainda esse equilíbrio climático, né? Claro, a gente traz o equilíbrio climático que é o que contribui para a natureza. Mas dentro disso aí tem a diversidade de povos, né, de culturas, que precisa ser respeitado. Hoje não há um respeito a essa diversidade no país, né? Então é isso, é você trazendo aí para a mesa também, que não é o agronegócio que coloca a mesa, que coloca a comida na mesa do brasileiro, né? A soja, por exemplo, é a alimentação do povo brasileiro, né? Não é. A soja, ela é produzida para exportação. E quem que lucra com isso, né? É o brasileiro? Com isso, não, vai para a mão de quem produz, que é o agronegócio, que é aquela história que a gente diz, é o 1%, né? Está na mão deles. Então a gente precisa buscar formas de como combater essas desigualdades. Agora, Boulos, são setores que estão bastante fortalecidos dentro do Congresso Nacional e a presidente da República certamente terá que dimensionar todas essas questões e enfim, conviver com essa correlação de forças o tempo todo. Quais os caminhos, então, para fazer um governo progressista, as reformas necessárias, sabendo que há um setor tão empoderado no Congresso Nacional como os ruralistas, o agronegócio? Olha, Heitor, da forma como está organizado hoje o sistema político brasileiro, o país é ingovernável. Política se tornou sinônimo de um balcão de negócios no Congresso Nacional, das negociações menos republicanas possíveis entre os partidos para se obter maioria parlamentar. Esse sistema político hoje está escancarado dessa maneira. E com bancadas de interesse, como você mencionou. Como se forma a bancada de interesse? Um setor da economia vai lá e financia a eleição de deputados, e os deputados são eleitos com o rabo preso para poder garantir os seus interesses lá, na aprovação de leis, na pressão sobre o executivo, de todas as maneiras. Aí tem lá a bancada dos bancos, a bancada das empreiteiras, a bancada do agronegócio, que é a ruralista, a bancada da bala, a bancada da educação privada, a bancada dos planos de saúde, uma série de bancadas de interesse que não representam o povo brasileiro, representam o interesse de uma minoria que quer enriquecer em cima do país e da maioria, e que isso precisa ser enfrentado, essa lógica precisa ser enfrentada. Mas como que seria enfrentado? Veja, nós precisamos de uma reforma política profunda. Reforma política no Brasil é botar o povo no jogo. É isso que precisa ser feito. Se nós trabalharmos que a única maneira possível de governar é negociar essa maioria parlamentar sobre os velhos moldes, né, nós não vamos mudar o Brasil. Porque eles vão continuar dando as cartas e chantageando todos os governos. Pega o PMDB. Né? PMDB nunca elegeu um presidente da República, desde o fim da ditadura militar, mas deu as cartas em todos os governos e chantageou todos os governos. Para nós, não vale a pena entrar na disputa eleitoral se não for, pela primeira vez nos últimos 30 anos, botar o PMDB na oposição. E como se faz isso? Se faz isso compreendendo que democracia não pode ser apenas ir lá e apertar um botão a cada 4 anos e depois acabou a participação da sociedade. Democracia tem que ser uma participação permanente, com plebiscitos, com referendos, com conselhos, diversas formas que o povo, numa democracia de verdade, como existe em várias partes do mundo, isso aqui não é conversa mole, né? A Suíça faz 10 plebiscitos por ano, na América Latina tem vários países, Uruguai, que trabalham, Estados Unidos recentemente fez plebiscito na Califórnia, a Constituição de 88 prevê plebiscito e referendo, faz 30 anos que ela foi promulgada, só teve 2 plebiscitos no Brasil, né? Quem tem medo do povo? Quem tem medo da vontade popular? Nós temos que construir um processo de pressão, porque o Congresso não vai abrir mão dos seus próprios privilégios, e aí não é apenas em relação ao Congresso. Voto não pode ser cheque em branco, nem para o Congresso, nem para o presidente da República, né?
Nós temos que reduzir o poder dos políticos e aumentar o poder das pessoas. Até para acabar com esse abismo entre Brasília e o Brasil, né? Para enfrentar a crise de representação e de desesperança que existe na sociedade brasileira hoje. Agora, é uma plataforma que demanda um engajamento social, popular muito forte. O pessoal talvez tenha muito pouco tempo, principalmente propaganda na televisão, nos meios de comunicação, para trabalhar isso. Quais as estratégias que vocês pretendem lançar mão para trazer o povo, de fato, para essa discussão política e necessária, como você está pontuando? Olha, eu e a Sônia temos trabalhado muito esse debate na nossa aliança, no processo que nós temos construído. A nossa campanha só vale a pena disputar se for uma campanha de mobilização, né? É evidente, nós não vamos fazer campanhas faraônicas, nós não vamos fazer campanha baseada em dinheiro de empresário. Nós preferimos correr esse país e fazer campanha de chinelo rasgado do que receber dinheiro de grande empreiteira, de banco, de grande empresa, que depois nos compromete e deixa com o rabo preso, né? Então, nós queremos fazer esse debate muito com uma campanha mobilizada, com núcleos, com grupos de ação espalhados pelo país, mobilizando juventude, mobilizando em universidades, mobilizando movimentos sociais, uma campanha muito ativa nas redes sociais. A mídia ninja tem cumprido um papel fundamental nessa construção e nesse processo, né? Uma campanha que parta também do acúmulo que o PSOL construiu nesse último período, que é um acúmulo de coerência, né? O PSOL, você colocou, é um partido que não está entre os maiores partidos do Brasil, mas os 6 deputados federais do Brasil fazem mais barulho do que bancada de 70, de bancada de 100, né? Porque tem coerência, né? Tem firmeza, não tem rabo preso, e o PSOL tem se capilarizado e crescido em vários estados do país. E o PSOL espera aumentar, inclusive, a bancada em Brasília, não é isso, Sônia? Claro, e a gente está trabalhando para isso, né? Porque a gente tem dito que cada um que está no PSOL, cada um que está nos apoiando é também um multiplicador, né? Porque nossa campanha é de estar aumentando cada vez mais essa mobilização por meio dos coletivos, né? Nas ruas, nas periferias. A gente está com uma agenda assim bem apertada, porque a gente está, onde a gente vai, a gente não vem conversar só na televisão, né? Ou só no rádio, ou numa universidade, por exemplo. A gente está dividindo assim para poder atingir os diversos segmentos da sociedade, né? Para além da mídia, mas também esse dia a dia no corpo a corpo, né? Com as pessoas, diretamente com o contato com a população. Nós temos já hoje confirmadas, né, de indígenas 12 candidaturas que estão vindo de 10 estados, né? E isso tende-se a aumentar ainda, né? E também, sei lá, vários outros movimentos estão conversando ainda nesse diálogo também de trazer mais candidaturas. Acho que a gente vai conseguir ampliar aí a nossa bancada, né? A ideia seria o quê? Dobrar a bancada, Boulos? Olha, pelo menos, né? O PSOL hoje tem 6 deputados, a gente acredita que dá para fazer 12 ou mais que 12, né? Aqui em Minas Gerais também tem uma perspectiva muito boa, tem os candidatos que são mais identificados com o PSOL, tem as candidatas também das muitas, né? Que estão se apresentando no processo, já tiveram uma importância eleitoral nas eleições municipais aqui de Belo Horizonte em 2016. Em várias partes do país há um enorme potencial eleitoral para crescer a bancada, mas sempre com essa clareza. Nós vamos trabalhar para ampliar a bancada, nós vamos trabalhar para que a nossa campanha cresça. Essa é uma campanha para valer. A campanha minha da Sônia não é para marcar posição, não é para fazer firula. É uma campanha para disputar projeto de país, e é isso que nós vamos fazer no Brasil inteiro. Agora, independente do resultado eleitoral, para o parlamento ou a campanha majoritária, ou aqui também campanhas para o governo, para o Senado, o que está em jogo para nós é acumular forças para uma mobilização da sociedade para pensar um projeto de mudança profunda no país, que não termine em outubro, né? O nosso projeto não tem prazo de validade em outubro ou em novembro desse ano. Nosso projeto quer apontar mudanças que combatam a desigualdade estrutural do país, que revertam esse sistema político que hoje é absolutamente antipopular, aberto e escancarado para 1% e fechado para os 99%. Boulos, na estratégia que você nos diz, o pessoal busca, logicamente, um protagonismo aí no campo da esquerda. Você assumiu a linha de frente aí na defesa do Lula desde a condenação e de modo destacado quando da prisão do ex-presidente. O que levou a essa decisão, considerando que, embora sejam do mesmo campo político,
O seu partido PSOL e o PT do ex-presidente Lula foram e provavelmente continuarão sendo adversários, por exemplo, nas eleições presidenciais. Veja, para nós, diferenças políticas, e elas são claras, elas existem entre nós e o Lula, foram colocadas inclusive da maneira mais transparente para ele ou publicamente em todos os debates. Agora, a existência de diferenças políticas não deve nos fazer ser coniventes com injustiça. São coisas distintas. Né? E há uma percepção de injustiça. Sem dúvida alguma. O que aconteceu com o Lula é uma injustiça brutal. O Lula foi condenado sem apresentação de qualquer prova. O objetivo claro do Sérgio Moro, dos promotores de Curitiba, depois do TRF4, era retirá-lo do processo eleitoral, no tapetão. Objetivo indisfarçado, o povo sabe disso, ande nas ruas, o povo sabe disso. Né? E ao mesmo tempo, a gente vê tratamentos opostos para outros casos, onde há provas concretamente. Né? Pegue aqui, Aécio Neves. Aécio Neves foi pego, o Brasil inteiro ouviu, ele numa gravação com Joesley Batista pedindo milhões de reais, chegando a dizer até que mataria o primo antes de delatar. Aécio Neves disse tudo isso, só virou réu ontem no STF e está hoje no Senado Federal legislando. Michel Temer. Foi uma gravação no porão do Palácio em conversas nada republicanas para garantir o silêncio do Eduardo Cunha. Mala de dinheiro de seus assessores no meio da rua, uma negociação espúria. Está no Palácio do Planalto governando o país, mesmo sem ter tido um voto para isso. Contra o Lula, não tem uma mala, não tem uma gravação, não tem uma conta no exterior e ele está preso em Curitiba. Quer dizer, isso é inadmissível. Isso é escandaloso. Preso por um triplex, né, que inclusive houve ocupação lá, que, quer dizer, não tem nenhuma prova que seja dele, não ligam a ele. Então, vejam, isso é uma injustiça que não começou com Lula e não termina com Lula. E por isso nós entendemos como um ataque à democracia no país. Então, defender nesse momento a liberdade do Lula e o direito do Lula a ser candidato não é uma questão do PT, não é uma questão das posições políticas do Lula, é uma questão da democracia brasileira. E por isso nós vamos seguir nessa linha de frente defendendo. Você e a Manuela, inclusive, a Manuela Dávila, do PCdoB, estiveram ao lado do ex-presidente até as últimas horas antes dele se entregar à Polícia Federal. Como é que fica a avaliação sobre... Porque ele, inclusive, exaltou o nome de vocês dois como novas lideranças aí da esquerda. Que simbolismo que esse gesto do ex-presidente traz para você nesse enfrentamento aí dessa campanha eleitoral que está por vir? Eu acredito que foi um gesto de reconhecimento e de generosidade. Mas, para nós, o que está posto nesse momento é uma unidade do ponto de vista democrático. Ela é possível, essa unidade? A unidade democrática ela já está acontecendo. Existem diferentes candidaturas no campo da esquerda. É legítimo que seja assim. Digo que é legítimo porque o pensamento único e a intolerância nunca fizeram parte da gramática de quem quer transformar a sociedade. Agora, quando se trata de defender questões maiores, a democracia, contra intervenção militar, contra a politização da justiça, contra escalada de violência, por justiça por Marielle, quando se trata dessas questões, nós temos que sentar na mesma mesa e ter a capacidade de estar juntos. Né? Isso não é uma unidade que está posta nesse momento, uma unidade eleitoral. Né? Aliás, reduzir isso ou tentar trabalhar isso agora como uma unidade eleitoral significa apequená-la, porque outros setores não virão. Né? Essa tem que ser agora uma ampla unidade democrática. Eu estive em Portugal semana passada, para fortalecer essa campanha internacional pela liberdade por Lula, justiça por Marielle, defesa da democracia brasileira. Né? Estaremos novamente em outros lugares para construir e dar respaldo para isso do ponto de vista da denúncia internacional e aqui dentro construindo essa unidade. É isso que está posto na ordem do dia para nós. Eu até queria voltar nesse assunto da Marielle Franco, Sônia, que o assassinato completou aí mais de 30 dias agora, né? Ainda sem um resultado nas investigações. A fala mais atual é a de que as investigações estariam avançadas, até envolvendo questão de milícias, mas nada de mais concreto foi revelado ainda para a sociedade brasileira. É uma situação também que se repete na questão das lideranças indígenas. A gente está vendo aí o massacre de algumas lideranças nesse ano de 2018. O que representa essa morte, esse assassinato da Marielle, dessas lideranças,
e essa falta de respostas por parte do Estado? Eu acho que aí a gente tem que colocar esses assassinatos também em duas situações, né? Porque o assassinato da Marielle, para nós, é uma execução política, né? É um crime político. E o que tem acontecido com as lideranças indígenas vem muito dessa intolerância mesmo, né? Essa ignorância, essa não aceitação mesmo da nossa presença aqui, né? A gente incomoda pelo simples fato de existir, de lutar. Né? Então, assim, acho que são duas coisas graves, né? Brutal, mas que elas têm que ser colocadas de formas diferentes, né? E esse assassinato, esse aumento, né, das lideranças indígenas, vem por conta dessa luta que a gente trava aí pela garantia dos territórios. A maioria vem por conta desse conflito aí agrário, né? E a Marielle foi um recado para nós todos, para nós todas, né? Que lutamos por justiça, que lutamos pelos direitos humanos e que estamos aí colocando nossa vida, nosso corpo à frente dessa luta, né? E aí essa elite brasileira, acho que a própria milícia mesmo, a própria intervenção militar, quis dizer para todos nós que a gente tem um limite ali. A gente tem uma linha ali de onde a gente não deve passar. Né? E que no momento que você ultrapassa isso, no caso da Marielle, quando você desce o morro, desce da favela, você está sujeita, né, a ser executada a qualquer hora. Então, acho que da nossa parte, o que a gente tem feito, né, é exigir, né, justiça, né, por Marielle, por todas nós que lutamos, por todos nós. Nos casos indígenas, a mesma coisa, a gente pede justiça porque essa impunidade, né, que só aumenta a cada dia, assim, é a certeza para que se aumente cada vez mais essa violência. Né? Então, a certeza da impunidade aumenta demais a criminalização, né, a prisão, muitas lideranças que estão sendo processadas. No ano de 2016, a gente teve 157 mortes indígenas, né? Já no ano passado, a gente está concluindo os números agora, mas de ativistas já saiu um número de mais de 70, já ultrapassou, entendeu? Aí só, né, esse ano a gente teve em janeiro 5 mortes de indígenas, só em um mês, sabe? E tudo por mortes assim, sabe? Por motivos inexplicáveis. Nesse caso, teve um juiz que até chegou a dizer assim que são motivos fúteis, sabe? E aí torna isso numa banalidade, né? Então a gente não pode permitir isso, a gente continua aí nessa luta, lutando por justiça, né? E por descobrir, né, esses assassinos na cadeia, enfim. É a luta todo dia, né? Uma realidade que vocês dois certamente vão enfrentar aí nessa campanha eleitoral e colocar em debate para que a sociedade também discuta, né? Porque são situações que pouco chegam, às vezes, aos veículos de comunicação, né, Boulos? Claro, acho que um dos papéis nossos nessa campanha é enfrentar preconceitos, é denunciar absurdos e é enfrentar esse clima de intolerância e de ódio que tem sido, sobretudo, colocado pelo Jair Bolsonaro na campanha eleitoral. O Jair Bolsonaro representa a tentativa de lidar com a crise, com a insegurança, com a desesperança das pessoas através do medo. Né? Ele se vale do discurso do medo. E do medo para o ódio existe apenas um passo. Né? Quem está atemorizado facilmente é presa do discurso do ódio, da intolerância, da xenofobia, da homofobia, né, do machismo, do racismo, né, do ódio social, que é onde o Bolsonaro busca se erguer. Né, soltando pitbulls, mexendo com o que há de pior, né, na realidade, o que está ali cavocado, e ele vai e tira. Então, nós precisamos enfrentar isso. Né? Nós não podemos deixar que isso dê o tom. Se ele vai pelo caminho do medo, nós queremos construir uma alternativa da esperança. Boulos e Sônia, a gente tinha muito mais a conversar, ainda tinha diversas outras perguntas a fazer, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui conosco no Mundo Político. Obrigado, Boulos. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Sônia. Valeu, obrigada. Bom, nós conversamos então com Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, pré-candidatos na chapa do PSOL para a presidência da República. Ele como presidente e ela
como vice. É a TV Assembleia promovendo aí as eleições com todas as vozes. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.